Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Bem-vindos ao Encontro Luiz Sérgio. Na noite de hoje, iniciaremos um novo estudo, que é a obra Cascata de Luz. Então, por enquanto, estaremos aqui sozinhos, acompanhados apenas dos bons espíritos, assim esperamos, mas logo, logo teremos a companhia de mais alguém encarnado aqui conosco. Nosso irmão Júlio César está retomando hoje as atividades da Sociedade Espírita Francisco de Assis, que é a casa espírita que ele frequenta e dirige. Hoje eles estão retomando uma atividade presencial, o que o deixa impossibilitado de continuar com as lives. Mas ele deu uma contribuição excelente ao longo dessa pandemia, onde estudou talvez 5, 6 obras. Vamos fazer nossa prece de abertura, então. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, abençoa, Senhor Jesus, nosso encontro nessa noite, que possamos receber a assistência dos bons espíritos, que nossos irmãos e irmãs que neste momento estão conectados conosco, também recebam, Mestre amado, as suas vibrações. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, vamos lá então. Essa obra, Cascata de Luz, né, é uma obra muito, muito, muito interessante. Esse livro, ao que consta aqui, ele foi psicografado no ano de 1993 e foi lançado em 1995. Ele tem 30 capítulos, que serão os nossos 30 encontros, que nós teremos aqui nas noites de terça-feira. Ele começa com uma mensagem do espírito Lázaro José, ele que faz a abertura dessa obra. E eu lembro, na época do lançamento dessa obra, esse livro ele veio, se não me engano, depois o Deixe-me Viver. E era uma obra muito aguardada, porque ele trazia a essência da doutrina espírita, a essência do espiritismo, muita pesquisa em cima do livro dos espíritos, indo exatamente ali na fonte cristalina do espiritismo, que é Allan Kardec. E então, assim, na hora, quando chega o livro, todo mundo leva um susto, porque fala assim, nossa, mas Luiz Sérgio, ele é conhecido porque fala para o jovem, porque fala sobre droga, fala sobre aborto, fala sobre suicídio, e de repente ele vem com um livro falando de doutrina espírita, ora, mas Luiz Sérgio é um espírito espírita. E aí, então, ele traz, mostrando, inclusive, a importância da juventude, da criança, estudar a doutrina espírita, né? Os seus aspectos fundamentais, seus aspectos basilares, e beber nessa fonte cristalina chamada Pentateuco Kardeciano, que são as obras codificadas por Allan Kardec. Então, teve esse burburinho quando veio a obra. E aí é muito interessante, porque nessa época nós participávamos de um grupo, e esse grupo atendia um lugar de reclusão e reeducação de menores infratores, que era uma sigla, né? CAG, Centro de Atendimento à Juventude, uma coisa, enfim, eram menores infratores que eram internos lá. Era como se fosse uma prisão para jovens. O aspecto lá era esse, que era aquele conceito antigo, né? Enfim, e lá nós reuníamos um pequeno grupo de jovens, nós ensaiávamos as parábolas de Jesus, encenávamos aquelas parábolas com uma linguagem moderna. Por exemplo, pegava a parábola do bom samaritano. Então, em vez de ter um levita, de ter um sacerdote, né, e ter um samaritano, então tinha, por exemplo, um político, tinha enfim, a gente
colocava essas personagens contemporâneas para que facilitasse o entendimento daqueles jovens. E então, era muito produtivo, porque, embora aqueles jovens fortões, ficando meio à distância, eles ficavam atentos àquilo que era repassado. E essa obra, ela nos deu muita inspiração para que a gente fizesse esse trabalho. Então, a obra Cascata de Luz e a obra Dois Mundos Tão Meus, elas foram, assim, basilares para esse trabalho que nós fazíamos. Pois bem, então, passado esse burburinho, vamos, então, beber na fonte do que o Luiz Sérgio nos traz. Primeiro, aquela turma que que a gente vê o Luiz Sérgio sempre envolvido, os nossos queridos raizinhos de sol, eles não estão com o Luiz Sérgio nessa etapa. Eles continuam fazendo outro trabalho, mas o Luiz Sérgio conhece uma nova turma. Ele vai lá pro educandário, né? Que ele se refere a educandário de luz, onde vai ouvir o irmão Esdras, que é o orientador dele nessa nova tarefa. E aí as dezenas de pessoas que lá estão são divididas em grupos. E no grupo dele quer ver aqui, ó, Arlene, Tomás, Ciron, Luanda e ele. Então, um grupo de 5 pessoas. Aí ele chega a descrever os companheiros dele. Ele fala que a Arlene era loura, muito bonita, olhos azuis, serenos e belos. Deveria ter uns 30 anos. O Tomás era muito alegre. Diz que desencarnou com 40 anos. Ciron também possuía uma vibração boa e era aquele tipo de espírito que você olhava e não sabia detectar a idade. E a Luanda apareceu para ele muito jovem e esse era o grupo que ali estava. Então, eles começam a bater um papo, meio que um pinga-fogo ali, onde eles vão tirar dúvidas. O irmão Esdras deixa-os à vontade para que pudessem tirar dúvidas sobre diversos assuntos. Agora, meus irmãos, que coisa interessante. Por exemplo, o pinga-fogo, quando o nosso irmão Chico Xavier fez aquele programa que marcou a história da televisão, e também foi um marco para o espiritismo. Ele foi assessorado nada mais, nada menos que por Emmanuel. Emmanuel era o espírito que ali estava intuindo, e às vezes até de forma psicofônica, respondendo a questionamentos que eram apresentados para o nosso irmão Chico Xavier. Então, aqui, esse espírito Esdras era um espírito instrutor, acostumado a treinar, a dar aula, a ser instrutor, muito estudioso, conhecia a fundo, então ele tinha plenas condições de responder a essas perguntas que lhe seriam apresentadas. Nós, encarnados, podemos fazer isso? Podemos e devemos fazer, sempre que temos que esclarecer, mas devemos também buscar a referência nas obras. Nós não podemos, ou melhor, não devemos responder as perguntas com as nossas opiniões. Eu acho isso, eu penso aquilo, eu vejo dessa forma. Não vamos responder da forma que os espíritos nos apresentam. Vamos responder da forma que os espíritos trazem para nós. Eu acho engraçado, muitas vezes, quando temos qualquer evento na casa espírita. Aí vamos, pessoal, vamos fazer uma apresentação. E tantas mensagens, tantas poesias, pega o Parnaso do Além-Túmulo, né? Um livro desse tamanho, com poemas, poesias de todas as temáticas possíveis, e poderíamos beber nessa fonte e as pessoas tentam fazer da cabeça delas. Não que isso seja errado, mas se nós temos esse manancial, por que nós não utilizamos esse manancial? Que são essas mensagens que nos foram ofertadas e que tão bem, e que tanto esclarecem
e que tanto bem cumprem a sua função. Então, nessa tarefa de esclarecer, de responder perguntas, de tirar dúvidas, nós devemos sempre, meus irmãos, citar aquilo que a doutrina espírita nos oferece através das obras de Allan Kardec, através das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, principalmente porque foram mais de 400 livros psicografados sob a supervisão do Espírito Emmanuel, esse Espírito que ajudou na codificação e que recebeu essa tarefa de trazer, de evangelizar o mundo, né? De fazer com que as verdades do Evangelho se tornassem morredoras e pudessem chegar de forma clara a todos os povos, a todas as pessoas. Então, eles começam, o Luiz Sérgio, né, como sempre, embora ele não estava no grupo antigo dele, ele, então, se sente, assim, até um pouquinho deslocado com esse novo grupo, mas logo, logo ele se adapta e ao longo da obra a gente vai ver que é como se os laços de amor e de fraternidade que esses espíritos passam a viver é como se eles já existissem de outrora. E ele faz uma descrição aqui do pátio do educandário, que eu vou ler um pedacinho para vocês. Ele fala assim, ó: o pátio do educandário de luz é de difícil descrição. As cascatas e as flores dão aos nossos olhos um colorido divino. A tudo contemplava. Outros grupos, como o nosso, da mesma forma, pareciam deslumbrados. O grande educandário, todo branco, com portas de madeira, é composto de 2 pavimentos. À sua frente, um belo lago adornado de gerânios, miosótis, angélicas, rosas, enfim, todo florido, separado por uma pequena ponte das casas dos alunos. Essas são igualmente branquinhas, muito confortáveis, e que jardim! Parecia o céu. Então, Luiz Sérgio sempre caridoso, sempre muito, muito descritivo, relatando de forma singela o ambiente que ele encontrava, descrevendo as flores, as águas, as casas que abrigavam os alunos que ali estavam em estudo. Então, a gente vê que é interessante. Por exemplo, pega uma universidade federal. A Universidade Federal tem os seus blocos de aula, tentam ter jardins, porque muitas pessoas vandalizam aquilo ali, e tem a casa que abriga os estudantes, aqueles que muitas vezes se deslocam para outro estado, não tem condições de pagar um aluguel, né? Então, em estado de carência, recebe a oportunidade de morar no ambiente ali onde estuda. Então, como André Luiz bem fala, né, o mundo material é uma cópia mal feita do plano espiritual. E vemos aqui uma prova viva, um modelo daquilo que é replicado aqui no mundo dos encarnados. Então, eles vão para o Salão Azul e aí vão ter essa conversa com Esdras. E aí eles vão conversar em torno do espírito, em torno da alma. Espírito, um ser criado por Deus, ser inteligente da criação, com capacidade de raciocinar e de tomar as suas escolhas. Então, essa é uma definição muito simplória de espírito. E a alma é o espírito encarnado, como está lá no Livro dos Espíritos. Então, nós que estamos encarnados, nós temos uma alma? Não. Nós somos a própria alma. Nós não somos um corpo que tem uma alma ou um espírito. Nós somos o espírito. E quando estamos encarnados, se chama de alma, só para ter uma simples distinção. Embora alma e espírito representam o mesmo ser pensante da criação. Meus irmãos,
É muito importante nós termos essa percepção, entendermos verdadeiramente que nós somos espíritos encarnados, somos alma. Nós não somos um corpo que tem um espírito, nós não somos um corpo que tem uma alma. As pessoas falam assim: olha, eu vou viver minha vida hoje porque eu só tenho uma vida. E só tem uma vida mesmo, é a sua vida de espírito. Essa fase que estamos vivendo aqui na Terra, como encarnados, é apenas uma etapa das diversas etapas da nossa vida, da nossa verdadeira vida. Então, quando a pessoa falar, eu vou viver porque eu só tenho essa vida. Então, viva, entendendo que a sua vida é a vida espiritual e que essas passagens aqui pelo planeta Terra fazem parte dessa vida. São etapas onde se precisa de um corpo físico, de um corpo material, para poder adquirir, aprender, expurgar, crescer, evoluir. Nossa capacidade de aprendizado no plano espiritual ela é incrível. Muitas coisas que levamos talvez décadas para aprender aqui, quando estamos encarnados, no plano espiritual levamos horas para poder aprender. Mas o aprendizado também ele consiste da prática. Então, vir à Terra, reencarnar, encarnar e viver todo esse aprendizado que assimilamos lá ou assimilamos aqui, eis aí o verdadeiro desafio. E muitos de nós, infelizmente, sucumbem. Muitos de nós não conseguem ter uma encarnação exitosa, porque acaba se comprometendo. E se compromete de tal forma que saímos da encarnação com muito mais comprometimento do que com êxito em débitos passados que foram ressarcidos, que foram quitados. Então, meus irmãos, nossa existência, nossa vivência, ela deve ser pautada, ela deve ser entendida como que tudo que é vivido na Terra reflete de alguma forma na nossa vida espiritual. Tudo que vivemos no presente, ele vai refletir no futuro. E o que vivemos hoje, de alguma forma, é reflexo do que vivemos no passado. Então, olha só, eu acho muito interessante a doutrina espírita quando ela nos esclarece dessa forma. Porque em outras etapas, em outras religiões, nós não tínhamos muitas opções. Ou era céu, ou era inferno, às vezes o purgatório. A doutrina espírita não, a doutrina espírita nos mostra um Deus soberanamente justo e bom, onde existem leis criadas pelo Pai e essas leis regem todo o universo, para os espíritos evoluídos e para os espíritos inferiores, para o reino mineral, para o reino vegetal, para o reino animal, para os encarnados e para os desencarnados. Enfim, a lei de Deus, a lei geral, a lei que rege os universos, ela é única e é a mesma. E tal como uma das características de Deus, elas são imutáveis. Elas não estão sujeitas ao acaso, ao tempo, a nada. Elas são leis e existem e para todos. Então, Deus, nosso Pai maior, nos dá uma ferramenta extraordinária chamada livre-arbítrio. Ou seja, você pode escolher. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado. Ou seja, te é permitido fazer as escolhas para a sua vida. Mas também, para cada escolha que você fizer, você vai ter que aceitar a resposta, aquilo que retorna dela. Então, não é simplesmente escolher, é escolher sabendo que cada escolha, ela vai te dar um retorno, ela vai ter uma resposta. Ora, a pessoa que opta pelo álcool, ela está sujeita a ter um problema no fígado. Ou seja,
Caso ela tenha uma cirrose, um problema no fígado, é uma intercorrência, um castigo de Deus? Não, é uma consequência da escolha dela. Assim com todas as outras coisas. Então eu escolhi ter uma vida simples, trabalhar honestamente, servir a todas as pessoas que estão à minha volta. Alguns vão te achar uma pessoa boba e outros vão te achar um homem de bem. E aí você vai responder por isso. E certamente você vai responder, vai receber como resposta, né, muitas conquistas espirituais. Então, no exercício do livre-arbítrio, no exercício das nossas escolhas, nós podemos escolher o caminho que decidimos trilhar e receberemos como resposta às nossas escolhas aquilo que deriva, seja escolha no campo do bem ou uma escolha no campo do mal. Mas aí vem novamente a justiça divina e fala assim: olha, você fez escolhas erradas, mas tudo bem, quer uma nova chance? Quer uma outra oportunidade para tentar fazer melhor? E aí você aceita aquela oportunidade. O fato, meus irmãos, é que nós viemos nessa, né, reencarnando, desencarnando, tendo essas etapas diversas da nossa vida, e temos tido alguns acertos e temos tido muitos erros. E aí Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, ele sugere para nós um modelo prático para fazermos a nossa reforma íntima. Ele conta que, ao final do dia, ele tomava nota das suas ações e analisava tudo o que ele fazia. E para saber se o que ele fazia era bom ou mal, ele se colocava no lugar da pessoa que recebia aquela ação. Ou seja, vamos supor se fosse eu, no dia de hoje, né? Eu fazendo a análise que Santo Agostinho sugere. Eu saí, fui trabalhar, fui fazer compra aí quando eu fui passar a compra no caixa, que eu paguei, a conta dava R$135. E aí eu dei R$150 para a moça cobrar, e ela, em vez de me voltar R$15, me voltou R$35. E aí eu fiquei feliz da vida, peguei aquele dinheiro e fui embora para casa. Então, Santo Agostinho sugere que a análise seja feita assim. Então, você teve essa atitude. Então, se imagine você no lugar daquela caixa que ganha um salário baixo. Ela, por algum motivo, errou, te devolveu o dinheiro. Você conscientemente percebeu o erro, ficou calado. E ela, ao final do mês, do pouco dinheiro que ela ganha, ela vai ter que desembolsar para cobrir aquele furo no caixa. Então, se você fosse ela, sua atitude foi uma atitude boa ou foi uma atitude ruim? Nesse caso, meus irmãos, que é uma situação hipotética, né, e que jamais muitos de nós teria coragem de praticar, talvez nem precisasse nem dessa análise. Mas ao fazer essa análise, ao se colocar no lugar daquela pessoa, você percebe, a não ser que você não queira enxergar, que realmente foi uma atitude ruim, que realmente foi uma atitude que vai trazer prejuízo àquela irmã. E assim pensou passarmos em revista todas as nossas atitudes, todas as nossas ações durante o dia, com certeza vamos encontrar muitas e muitas coisas que devemos nos tornar vigilantes para que não possa acontecer em outras oportunidades. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos recomenda orar e vigiar para não cair em tentação, ele ali nos dá um roteiro firme e seguro para que, vigiando nossos atos, nossas atitudes, nós tenhamos condições de não semear o mal, de não nos comprometer física e espiritualmente
com essas atitudes, com essas opções, com essas escolhas, com esse usufruto do nosso livre-arbítrio. Então, se quisermos valorizar as coisas do Espírito, enriquecermos nossas almas, tenhamos em mente em vigiar nossos atos, em analisar nossas atitudes e, principalmente, em nos esforçarmos para nos tornarmos alguém melhor, para nos tornarmos um homem, uma mulher, uma pessoa de bem. E isso é o que é esperado de todos nós. E então essa é a lição que nós tínhamos. Claro que eu não vou contar no detalhe a obra, né? Mas essa foi a reflexão que nós queríamos trazer. Eu queria mostrar aqui para vocês, eu não sei se vai dar, meu livro aqui, ó. Essa letra é da Dona Zilda. Ela fez a dedicatória aqui para nós em 2007. Em 2007, o seu Júlio já tinha desencarnado. Nessa época aqui, ele já tinha desencarnado. Ele desencarnou, se não me engano, em abril. A dedicatória está do mês de novembro de 2007. Bom, já que nós temos aqui ainda uns minutinhos, o seu Júlio de Carvalho, pai do Luiz Sérgio, era uma figura extraordinária. Ele era um homem sério, seríssimo. Poucas vezes eu vi o seu Júlio sorrir. O seu Júlio era dedicado à maçonaria, foi maçom da primeira hora aqui no Distrito Federal, e ele era muito, muito articulado, né? Ele sabia conduzir as coisas, muito bem relacionado. E uma vez nós fomos para um evento, eu acho que em Aracaju mesmo, alguns anos antes, e nós fomos numa van. A van, ela estava com alguns probleminhas que todo carro velho tem. E a van cheia de jovens, fomos para lá, para esse evento. Uma viagem maravilhosa. E aí, chegando lá no seu Júlio, chegou um momento que ele me chamou, acabava o evento, por exemplo, assim, umas meio-dia, 1h da tarde. Aí nós fomos na praia, aí tinha uma reunião, um lanche, enfim, tinha alguma coisa. No fim da tarde nós fomos participar, encontramos com o seu Júlio, e o seu Júlio, né, com aquela seriedade, ele me chamou no canto, falou assim: Alexandre, você não vai embora hoje. Eu falei: não, seu Júlio, vou sim. A estrada tá ruim, só até ali, nem lembro, mas era um trecho da Bahia, da BR-101, só tá ruim aquele trecho ali, eu vou. Aí ele falou assim: você não vai embora hoje. Sabe por que você não vai embora hoje? Que você tá com uma van cheia de jovens, que são joias preciosas, que toparam fazer essa viagem até aqui, e você precisa retornar com todo o cuidado do mundo para que eles sejam entregues intactos para as famílias dele. E aí eu, né, recebi o impacto daquela observação do senhor Júlio, e realmente nós ponderamos, porque embora ali dirigir à noite, naquela ocasião tivemos o evento pela manhã, tivemos a nossa tarde na praia, dormimos e saímos de madrugadinha, 4h da manhã, e faríamos uma viagem tranquila, e assim nós o fizemos. E interessante que foi muito importante nós sairmos de madrugadinha, porque deu uma chuva ali na região da Bahia, e aquela parte do asfalto que estava um pouquinho ruim, ela ficou muito pior, mas assim, muito, muito, muito pior mesmo, que se nós tivéssemos passado lá e tivesse escuro ainda, tivesse à noite ou no começo da madrugada, ia ser uma viagem que poderia ser comprometida, tamanho o grau de estrago que as chuvas
fizeram naquela estrada, naquela manhã. Então, ao lembrar do seu Júlio aqui, eu lembrei dessa passagem que eu compartilho com vocês assim com muita alegria, porque, embora calado, embora sério, o seu Júlio era um homem muito sábio. Ele era muito sábio. Quem teve a chance de ver as palestras que fazia seu Júlio e Dona Zilda, sabe exatamente o que eu estou falando, porque era extraordinária a explanação deles. Não era nada ensaiado. Mas quem assistia deve que imaginava assim, nossa, esse casal, esses idosos aí devem passar o dia treinando essa fala deles, porque dá tão certo, é uma coisa tão bem arranjada, que deve ser exatamente dessa maneira que funciona. Então, meus amigos, minhas amigas, chegamos ao fim da nossa live. Agradecemos a companhia de todos. Vamos fazer nossa prece, ok? Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade dessa nova tarefa, pela oportunidade de estudar essa obra novamente. Que possamos semanalmente, Senhor, sintonizados com o plano superior da vida, nos reencontrarmos aqui, sempre às 20 horas. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Ok, pessoal, nos veremos então na próxima terça-feira. Um grande abraço e muita paz.